Olá, pessoal! Que tal conhecer um pouco sobre uma das primeiras grandes civilizações da humanidade? Estou falando da Mesopotâmia, essa que é considerada por muitos como o berço das civilizações. Para começar a falar dessa civilização, primeiramente é necessário explicar o conceito de crescente fértil, que é bastante utilizado para se referir à região que vai do Nordeste da África ao Oriente Médio. O crescente fértil leva esse nome porque nele estão localizados os rios Tigre e Eufrates, Jordão e Nilo, que permitiram um grande desenvolvimento agrícola e, consequentemente, uma sedentarização. Ou seja, por ser um terreno fértil, muitas pessoas se fixaram, formando, com o passar do tempo, importantes cidades. Toda a região beneficiada por esses rios tem um formato que se assemelha ao de uma lua crescente. Foi nessa região que surgiu a Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa terra entre rios, pois é exatamente um trecho de terra que se localiza entre dois rios, o Tigre e o Eufrates. Esses rios nascem em uma região montanhosa ao norte e deságua no Golfo Pérsico. Próximo às montanhas, as terras são pouco férteis, porém, nas partes central e sul, as terras são extremamente produtivas. E foi aí que se desenvolveram as principais cidades. A Mesopotâmia se localizava no Oriente Médio, na Ásia. Atualmente, não existe um país chamado Mesopotâmia. Na região pertencente a essa antiga civilização estão a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irã. Aqui é possível observar algumas imagens atuais do rio Tigre, do rio Eufrates e o encontro dos dois rios, que fica bem próximo ao Golfo Pérsico. Essa é uma região cujo clima é seco na maior parte do ano e, por causa disso, a vegetação é bem pobre. Por conta dessas características, é que o rio Tigre e o rio Eufrates sempre foram bem utilizados, especialmente na antiguidade, evitando assim longos períodos de fome. Isso nos leva a pensar sobre a importância dos rios na antiguidade. A Mesopotâmia ficou conhecida historicamente como uma civilização hidráulica, já que seus habitantes utilizavam as águas dos rios na prática da agricultura, desenvolvendo inclusive algumas técnicas de irrigação. Utilizavam para o consumo diário, tanto das pessoas quanto dos animais, e outras atividades do dia a dia. Usavam ainda para a navegação, transportando pessoas e mercadorias, e para a pesca. Os mesopotâmicos criaram inclusive obras hidráulicas como canais e diques. E a sociedade mesopotâmica, como era organizada? Podemos dizer que ela era altamente hierarquizada, ou seja, ela era ordenada de acordo com o grau de poder. Tinham pessoas com mais poder e influência do que outras. No topo dessa sociedade encontrava-se então o rei, que concentrava em si as funções de sumo sacerdote, administrador, juiz e comandante do exército. Isso significa que ele comandava as áreas religiosa, política, econômica, jurídica e militar. Abaixo do rei estavam os sacerdotes, que eram líderes religiosos, os nobres, que compunham a aristocracia e, portanto, tinham determinados privilégios garantidos pelo rei, e os chefes militares. Mais abaixo estavam os comerciantes, os escribas, sobre os quais falaremos mais adiante, e os artesãos. Na base dessa sociedade estavam os camponeses e os escravos, que ficavam com os trabalhos mais pesados. Quanto à economia, podemos dizer que ela era composta pela agricultura, pecuária, artesanato e comércio. Na prática da agricultura, eles plantavam cereais, como a cevada para fazer a cerveja, o trigo para fazer o pão, o centeio. Cultivavam também o linho e o algodão, usados na confecção dos tecidos, e plantavam ainda legumes, hortaliças e frutas. Na pecuária, eles criavam carneiros, cabras, porcos e bois, estes que eram usados também para puxar carroça, jumentos, usados para o transporte de cargas,
carneiros, dos quais extraíam a preciosa lã, e cavalos. Pastores trocavam seus produtos com os agricultores, e ambos realizavam trocas com os habitantes das cidades. Nas cidades mesopotâmicas, havia um grande número de artesãos especializados, como os tecelões, carpinteiros, ferreiros, joalheiros, entre outros. Nas oficinas de palácios e templos, eram feitos objetos de cerâmica, madeira e metal, com acabamento refinado. Mas, como a Mesopotâmia era pobre em pedras, madeiras e metais, organizava-se expedições para buscar essas matérias-primas em lugares distantes. O comércio da Mesopotâmia com outras regiões era intenso. Seus mercadores percorriam longas distâncias. Quase todo o comércio funcionava à base de troca. Em relação à religião, é possível destacar que eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Cada cidade tinha sua divindade protetora. Para eles, os deuses estavam no céu e de lá tomavam todas as decisões, como se ia chover, quem ia nascer ou morrer e etc. Acreditavam que os deuses tinham aparência humana, assim como sentimentos humanos, podendo eles serem bons ou perversos. Segundo a tradição, as divindades eram poderosas e imortais. Em algumas cidades mesopotâmicas foram construídos os zigurates, que eram templos em forma de pirâmides terraplanadas. Representavam a morada dos deuses na terra. Foram construídos para a realização de rituais, oferendas, práticas mágicas e sacrifícios de animais, e para a armazenagem de gêneros agrícolas. Esta representação, em forma de desenho, mostra o zigurate de Ur, que foi construído por volta de 2100 a.C. Agora, algo importante que precisa ser destacado sobre a Mesopotâmia é que foi nessa região que se desenvolveu um dos primeiros sistemas de escrita da humanidade, que é chamado de cuneiforme. Essa escrita foi desenvolvida para suprir necessidades administrativas e contabilísticas, facilitando o registro de bens, marcas de propriedade, cálculos e transações comerciais. Mas aos poucos passou a abranger também a expressão do pensamento humano. A escrita era bastante complicada e composta por cerca de 2.000 sinais cuneiformes originais, mas somente um valor em torno de 200 ou 300 eram usados constantemente. A escrita cuneiforme consistia na gravação de sinais com o formato de cunha. Utilizavam uma espécie de palito afiado de ponta triangular e tabletes de argila úmida. Estes, depois de escritos, eram colocados ao sol para secar. Os escribas eram os profissionais especializados responsáveis pela escrita. Eles eram bastante respeitados e eram vistos como seres sábios. Os escribas eram responsáveis por registrar leis, textos, números e etc. Então, a Mesopotâmia é uma civilização que nos deixou muito legados. Alguns deles podemos ver no vídeo de hoje, mas outros serão apresentados no próximo vídeo. Não percam! Espero vocês!